Continuando a Senhoria de Dostoiévski, parte 2. Pelo menos era essa a impressão que tinha Rodinov. Já havia entardecido. Atravessando uma ruela comprida, ele saiu numa pequena praça, onde havia uma igreja paroquial. Ele entrou distraidamente na igreja. A cerimônia religiosa havia apenas terminado, e tudo estava quase que completamente vazio. Apenas duas velhinhas ainda permaneciam ajoelhadas junto à entrada. O sacristão, um velhinho grisalho, apagava as velas. Do alto, através de uma janela estreita na cúpula, raios do sol poente se derramavam em um feixe amplo e clareavam com um mar de brilho uma das capelas laterais. Mas aos poucos eles foram se apagando, e quanto mais a escuridão se adensava sob as abóbadas do templo, mais vivamente reluziam aqui e ali seus ícones banhados a ouro, iluminados pela chama bruxuleante das lamparinas e das velas. Num acesso de melancolia que o deixou profundamente excitado e tomado por uma sensação de opressão, Ordinov recostou-se à parede no canto mais escuro da igreja, e por um instante deixou-se ficar ali, esquecido de tudo. Só voltou a si quando um rumor surdo dos passos cadenciados de dois paroquianos que entravam recuou sob as abóbadas do templo. Ergueu os olhos e, ao ver as pessoas que entravam, foi tomado por uma curiosidade inexplicável. Era um velho e uma jovem mulher. O velho era alto, ainda ereto e forte, mas magro e de uma palidez doentia. Por sua aparência, podia-se tomá-lo por um comerciante vindo de muito longe. Vestia um caftã, preto e comprido, de pele, que trazia desabotoado, evidentemente, como um traje domingueiro. Embaixo do caftã se entrevia uma outra roupa russa comprida, bem abotoada, de cima até embaixo. Em volta do pescoço, na linha da nuca, tinha um lenço vermelho vivo negligentemente atado. Na mão segurava um gorro de pele. Uma barba comprida, rala e meio grisalha, caía-lhe sobre o peito, e sob as sobrancelhas hirsutas e espessas brilhava um olhar ardente, febrilmente inflamado, arrogante e insistente. A mulher tinha uns 20 anos e era de uma beleza celestial. Usava um rico casaco azul claro forrado de pele, e tinha a cabeça coberta com um lenço de cetim branco amarrado sob o queixo. Vinha de olhos baixados e um certo ar de altivez absorta, que emanava de toda a sua figura, se refletia com nitidez e tristeza no doce contorno das linhas infantilmente delicadas e dóceis do seu rosto. Havia algo estranho nesse inesperado casal. O velho parou no centro da igreja e inclinou para os quatro lados. E, embora a igreja estivesse completamente vazia, sua companheira fez o mesmo. Depois, ele pegou em sua mão e a conduziu até a grande imagem da Virgem, a padroeira da igreja, que resplandecia junto ao altar. Um brilho ofuscante das luzes refletidas em sua moldura reluzente de ouro e pedras preciosas. O sacristão, o último a permanecer na igreja, saudou o velho com respeito. Esse acenou-lhe com a cabeça. A mulher caiu prostrada diante do ícone. O velho pegou a ponta do manto que pendia do pedestal do ícone e cobriu-lhe a cabeça. Um soluço surdo ressoou na igreja. Ordinov ficou pasmo com a solenidade toda dessa cena e esperava com ansiedade o seu desfecho. Uns 2 minutos depois, a mulher ergueu a cabeça. A luz viva da lamparina tornou a iluminar seu rosto encantador. Ordinov estremeceu e deu um passo à frente. Ele já havia dado a mão ao velho e eles estavam saindo da igreja em silêncio. Com os longos cílios baixados, brilhando sobre a brancura leitosa do seu rosto, lágrimas ferventes transbordavam de seus olhos azuis escuros e rolavam por suas faces empalidecidas. Em seus lábios aflorava um leve sorriso.
mas em seu rosto se percebiam sinais de um medo infantil e de um terror misterioso. Ela se estreitava timidamente ao velho, e era evidente que tremia toda de emoção. Pasmo, fustigado por um inusitado sentimento de obstinação e ternura, Ordinov saiu rapidamente atrás deles, e no adro da igreja cruzou-lhes o caminho. O velho deitou-lhe um olhar severo e hostil. Ela também olhou para ele, mas sem curiosidade e distraidamente, como se estivesse absorvida por um outro pensamento distante. Ordinov saiu-lhes no encalço, embora nem ele próprio compreendesse sua atitude. Já havia anoitecido completamente. Ele o seguia a uma certa distância. O velho e a jovem entraram em uma rua ampla e comprida, lamacenta, cheia do pessoal das várias indústrias, dos armazéns de farinha e das hospedarias, que conduzia diretamente à barreira da cidade. E daí viraram em uma travessa estreita e comprida, com longas paliçadas de ambos os lados, que terminava na parede enorme e enegrecida de um imenso edifício de 4 andares, por cujos portões se podia sair em uma outra rua também grande e movimentada. Eles já se aproximavam de casa. De repente o velho se voltou com impaciência e lançou um olhar a Ordinov. O jovem parou de chofre. Ele mesmo acabou estranhando essa sua atração. O velho tornou a se virar, como que para se certificar de que sua ameaça havia surtido efeito. E depois os dois, ele e a jovem, entraram no pátio do prédio por um portão estreito. Ordinov voltou para trás. Encontrava-se no mais lamentável estado de ânimo e irritado consigo mesmo por perceber que havia se cansado à toa, desperdiçado tempo à toa e ainda, para cúmulo, terminado o dia com um disparate, ao atribuir o sentido de uma verdadeira aventura a um episódio mais do que corriqueiro. Por mais aborrecido que tivesse consigo mesmo, pela manhã por sua selvageria, instintivamente, entretanto, procurava esquivar-se de tudo que pudesse distraí-lo, perturbá-lo e impressioná-lo no mundo exterior, não em seu mundo interior e artístico. Nesse momento, pensou com tristeza e um certo remorso em seu canto tranquilo. Em seguida, sentiu apoderar-se dele uma angústia, uma inquietação, por causa de sua situação incerta, das preocupações que teria pela frente. E ao mesmo tempo se aborreceu com o fato de que uma coisa tão insignificante pudesse tomar-lhe o tempo. Por fim, cansado e sem condições de concatenar as ideias, arrastou-se já tarde até o seu alojamento e subitamente, para seu espanto, percebeu que quase havia passado diante do prédio em que morava, sem se dar conta. Admirado com sua distração, balançando a cabeça, atribuiu-a ao cansaço. Depois subiu as escadas e finalmente entrou na água furtada em seu quarto. Ali acendeu uma vela e, um minuto depois, a imagem da mulher em pranto golpeava-lhe vivamente a imaginação. A impressão era tão forte e ardente. Era com tanto amor que seu coração reproduzia os traços suaves e dóceis do seu rosto, abalado por um terror e uma comoção misteriosa, e banhado de lágrimas de êxtase ou de remorso infantil, que sentiu turvar-lhe a vista, e uma espécie de fogo pareceu percorrer-lhe todo o corpo. Mas a visão não durou muito. O êxtase deu lugar à reflexão, depois ao despeito, depois a uma espécie de raiva impotente. Sem mesmo se despir, enrolou-se em um cobertor e se jogou em sua cama dura. Ordinov acordou de manhã já bem tarde, num estado de espírito irritável, tímido e deprimido. Se aprontou às pressas, praticamente obrigando-se a pensar em suas preocupações imediatas, e se dirigiu para o lado oposto ao de sua expedição do dia anterior. Acabou por encontrar um alojamento na água furtada de um alemão pobre, apelidado de Spies. Tem uma nota do tradutor aqui, mas eu vou pular. Ao receber o sinal, Spies foi ao mesmo instante retirar um anúncio fixado no portão para atrair locatários. Cumprimentou Ordinov por seu amor à ciência e prometeu-lhe que ele mesmo
o atenderia com toda a diligência. Ordinov disse que se mudaria ao entardecer. Dali pensava voltar para casa, mas mudou de ideia e tomou outra direção. Recobrava o ânimo e no fundo acabou achando graça de sua curiosidade. Em sua impaciência, o caminho lhe pareceu extremamente longo. Afinal, chegou à igreja onde estivera na tarde anterior. Era a hora da missa. Escolheu um lugar de onde podia ver quase todos os fiéis. Mas os que procuravam não estavam por lá. Após longa espera, saiu dali com as faces em fogo. Em sua obstinação de querer sufocar um sentimento involuntário, tentava a todo custo mudar o rumo de seus pensamentos. Procurando pensar em coisas triviais do dia a dia, ocorreu-lhe que era hora do almoço, e como realmente sentisse fome, entrou na mesma taberna em que havia almoçado no dia anterior. Em seguida, já nem se lembrava como havia saído de lá. Sem se dar conta, ficou um longo tempo perambulando por ruas, vielas, movimentadas ou desertas, e acabou enveredando por confins de um mundo onde já não havia cidade, e se alastrava o campo amarelecido. Só deu por si quando um silêncio mortal o surpreendeu com uma impressão nova, que havia muito não experimentava. O dia estava seco e frio, o que não é nada raro no outubro petersburguês. Não muito longe dali havia uma esbá. Junto dela, 2 medas de feno, um cavalicoque de costelas salientes, cabeça baixada, lábio pendido, destrelado junto de uma carroça de 2 rodas. Parecia absorto em reflexões. Um cachorro vira-lata roía um osso, rosnando perto de uma roda quebrada. E um menino de uns 3 anos, vestindo apenas uma camisinha, coçava sua cabecinha loura e cabeluda, olhando com espanto para o cidadão solitário que se aproximava. Atrás da esbá se estendiam campos e hortas. Ao fundo do horizonte azul negrejavam os bosques, enquanto do lado oposto nuvens turvas de neve avançavam como se empurrassem diante um bando de pássaros migratórios que, sem alarido, um atrás do outro, iam abrindo caminho pelo céu. Tudo inspirava tranquilidade e uma certa melancolia solene, repleta de uma expectativa dissimulada e amortecida. Ordinov teria ido ainda mais longe, mas aquele descampado só fazia deprimi-lo. Ele voltou para trás então, para a cidade, e onde de repente se propagou o repique grave dos sinos convocando para as orações da tarde. Então ele apressou o passo e pouco depois tornou a entrar na igreja que desde o dia anterior lhe era tão familiar. Sua desconhecida já se encontrava lá. Estava ajoelhada bem na entrada, em meio à multidão de fiéis. Ordinov abriu passagem entre a massa compacta de indigentes, velhas maltrapilhas, doentes e inválidos, que esperavam esmolas na porta, e se ajoelhou ao lado da desconhecida. Sua roupa roçava na dela, e ele ouvia a respiração arquejante que lhe escapava dos lábios ao murmurar uma prece com todo fervor. Os traços do seu rosto estavam, como antes, transtornados por um sentimento de infinita devoção, e as lágrimas tornavam a rolar e a secar em suas faces afogueadas, como que para lavar algum crime terrível. Esse lugar onde os dois se encontravam estava na mais completa penumbra, e apenas de vez em quando a chama embaciada da lamparina, que bruxeleava com o vento, que irrompia pelo vidro aberto de uma janela estreita, iluminava o rosto dela com um brilho trêmulo. E cada um de seus traços se gravava na memória do rapaz, turvando-lhe a vista e partindo-lhe o coração como uma dor surda e insuportável. Mas nesse suplício havia um êxtase frenético. Por fim, não pôde mais resistir. Todo o seu peito começou a tremer. Num átimo, ele sucumbiu a um espasmo de uma doçura inusitada. E, soluçando, inclinou a cabeça escaldante sobre o ladrilho gelado da igreja. Não ouvia nem sentia nada, além da dor no coração que agonizava num doce tormento.
Encerramos essa parte por aqui.